porque a gente vai agora para o que é um bom desafio. Um bom desafio para o nível médio. Eu não vou falar de nível de desafio, eu não vou falar da dificuldade de enfrentar as coisas. Porque no nível mediano, você ainda tem coisa barrela que é uma ameaça para ele, mas também tem coisas poderosas que ele consegue tirar de letra, se ele trabalhar bem. Então, o que faz um desafio ser bom para o nível mediano de personagem? O desafio bom é um desafio que integre o personagem ao cenário. Porque quando ele é de nível baixo, ele tá solto, ele é só mais um ali. Porque tem um monte de gente de nível 1 por aí. Tem um monte de aspirante a aventureiro querendo fazer alguma coisa e enfrentando goblin, enfrentando chihuahua e coelhos atrozes por aí. Só que, quando a galera consegue nível e eles chegam ao nível 5, nível 6, é porque eles já realizaram alguma coisa. Eles já passaram daquela fase da experimentação. Eles já não são aqueles aspirantes aventureiros. E a partir daí, eles vão ser procurados até para resolver coisas. Eles vão ser referências para alguns. Eu já cheguei a usar a aventura em que os personagens de nível 5 eram reconhecidos na rua, porque a galera da região já sabiam quem eles eram, porque eles fizeram alguma coisa de defesa, eles defenderam, conquistaram, resgataram, e isso foi importante para aquelas pessoas que têm nível meio que vivem por ali. Então, uma pessoa de nível 5, um grupo com 4 pessoas de nível 5, é muito mais poderoso que um grupo de aldeões, que até um grupo de soldados normais de uma região. Então, um desafio tem que ser elaborado de maneira que essa importância que eles estão ganhando integre o grupo ao cenário de maneira positiva. Por quê? Porque se não adianta nada também você ter um nível mais alto, você começar a ser importante, se as suas realizações não fazem efeito, se você não tem reconhecimento, se você não tem progressão, se você está fora do contexto da história, se você não está acompanhando a evolução do cenário, se você está à parte do enredo, se você está à parte do cenário. Então, quando você começa a interligar esse pessoal, eles já não têm dificuldade de falar com o guarda, eles não têm dificuldade de chamar a atenção de um taverneiro, eles já são reconhecidos pelo taverneiro, ganham uma cerveja, uma bebida, uma refeição. Eles já conseguem falar com o chefe da guarda sem problemas. Eles já conseguem marcar uma audiência com o prefeito. Eles conseguem, às vezes, estar presentes. Não falei que sejam importantes, mas estarem presentes quando o nobre estiver ali. Então, ali eles vão começar a ter contato com algumas situações que as pessoas comuns não vão ter. Então eles vão ter possibilidade de participar de desafios maiores, ter participado de aventuras mais importantes, mais desafiadoras e terem problemas maiores para resolver, inclusive. Eu acho que nessa parte quando a gente tá falando de nível de desafio, que você não queria falar, é que entra a maioria dos desafios quânticos ali, né, que a gente já falou mais ou menos aqui, que esse desafio é forte demais pelo que ele se propôs, ou esse desafio é forte demais porque ele falou que seria, porque acho que tende a ficar também um pouco mais difícil de balancear, por questões mesmo de action economy, de economia de ações, por questões mesmo depende da composição da party, então tem party, tem grupo que dependendo da composição é mais forte contra determinado tipo de inimigo, ou determinado tipo de encontro, enquanto outras composições são mais fortes contra outro tipo de encontro, às vezes encontros sociais passam a ser mais relevantes nesse nível também, porque são coisas, igual o Vermelho falou, você tem acesso a pessoas mais importantes que lidam com situações mais importantes em nível, numa escala maior, e precisam tomar decisões mais importantes, então, e tem informações mais importantes, então esse tipo de embate, de encontro social, passa a ser mais relevante. E aí entra também a questão que você aprendeu quais são os pontos fortes do seu jogador, do seu personagem, e como o seu personagem reage em determinadas situações. Então, encontros sociais, principalmente, é muito importante isso. Você ter uma segurança maior do que o seu personagem falaria em tal situação. Eu gosto de mencionar nesse sentido, e aí eu puxo um pouco da questão do aprendizado, né, que a gente falou mais cedo. Quando eu monto um arco, né, da campanha, por exemplo, eu sempre tenho no comecinho do meu bloquinho de notas, que eventualmente vai virando um trambolhão de notas, umas anotações que são assim, principais forças dos personagens. Então eu vou lá e anoto, por exemplo, quais são as skills em que ele tem proficiência, que são os valores mais elevados. Eu anoto as coisas de background desse personagem, ou seja, coisas que ele pode utilizar o background dele para ajudar. Eu anoto até os idiomas que ele fala. Por quê? Porque eu quero saber, na hora de eu construir, o que o personagem pode, tipo, só esse personagem pode ter essa informação, só esse personagem pode fazer isso aqui é uma coisa que o grupo consegue fazer isso com esse personagem. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu gosto de integrar, eu gosto de ter uma coisa que um personagem consegue fazer e os outros não, pra você ter, todo mundo ter uma utilidade no grupo. O que eu vou fazer na medida em que eu vou narrando? Né? Os arcos vão se sobrepondo. Eu crio uma seçãozinha chamada continuidade, que é o que aconteceu antes e como é que eles lidaram com isso.
Por quê? Porque isso ajuda a alimentar o futuro. Então, ali eu anoto que esse encontro lá atrás, eles resolveram no soco. Esse outro encontro, eles resolveram no soco. Eles estão resolvendo coisa no soco há um tempão. Por que eu faço isso? Para eu saber como é que eles vão lidar com o encontro agora. Então, não adianta às vezes eu olhar e falar, eu vou botar um encontro que eles não têm condição de resolver no soco, mas que é uma possibilidade, porque eu corro o risco deles morrerem nesse processo. Eu corro o risco deles não calcularem adequadamente a dificuldade, eu tenho que meter um Deus Ex Machina do nada para não ter um TPK. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o encontro de nível mediano te dá que o encontro de nível baixo não tem. Que é entender como os seus jogadores trabalham, como os seus jogadores agem, qual é a linha de raciocínio e de ação deles. Para que você não corra o risco de, igual a gente falou lá em puzzle, de fazer um puta encontro que depende de um monte de puzzle e ninguém consegue parar 2 minutinhos para pensar na porra do quebra-cabeça. E aí eles vão querer quebrar a porta. E aí você falou, bom, mas todo mundo tá escrito ali que se quebrar a porta vai aparecer um monstro maligno diretamente do Farhelm. Ah, mas a gente vai quebrar a porta assim mesmo. Aparece o monstro maligno do Farhelm. Vocês vão perigar morrer. Talvez vocês morram. Por quê? Porque vocês não... Então, assim, o encontro mediano, ele te permite, o desafio mediano, ele te permite adaptar melhor o que você vai fazer ao que o seu grupo consegue fazer. Não adianta você querer forçar eles a fazer uma coisa que eles não vão fazer. E é bom também para integrar o grupo, né? A parte da complementação aqui que vai ser importante. Porque, como eu falei lá no nível baixo, lá, querendo ou não, ninguém tem recurso para nada. Eles são praticamente iguais com pequenas diferenças. Então, uma situação só é ruim para todos. Aqui, quando os níveis médios estão chegando, não. Aqui você já vai ter coisas que o mago vai poder fazer, coisas que o ladino vai ser a diferença, coisa que só o guerreiro e o bárbaro vão resolver. Então, aqui você começa a setorizar as características deles e como é que eles trabalham mesmo em equipe com situações realmente importantes.